Um bom dia de salvação em Cristo Jesus. Quero compartilhar a palavra que está em 2 Reis 20, que fala da doença e a cura do rei Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou o Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 5. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei de Assíria te livrarei, a ti e a esta casa, esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Ajuntar-se-ei à sombra 10 graus e voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra avance 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha avançado no relógio de sol de Acais. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou. Naquele tempo enviou Maradoque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, especiarias e os melhores ungüentos da sua casa, e armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Até aqui. Aqui para nossa meditação, o versículo, não, vou ter que continuar. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesourar os teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederam de ti, que tu geraste, tomará para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor. Boa é a palavra do Senhor que disseste, e disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Louvado seja o nome do Senhor, Ora, os demais atos de Ezequias, todo o seu poder, como fez a piscina, o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.
aqui para nossa meditação tem o título assim: qual é o nosso foco? Louvado seja o nome do Senhor, né? Veja aqui que Deus ouviu que Ezequias fazia tudo o que era correto de acordo com a lei do Senhor, com a lei de Israel, né? E ele ficou muitíssimo feliz que o Senhor ouviu a sua oração, que o Senhor, né, o curou dessa enfermidade mortal, né? Ele acrescentou esses 15 anos de vida, mas ele cometeu uma falha, ficou tão feliz que esqueceu de vigiar, né? Esqueceu da vigilância, que a palavra de Deus diz: ó, vigiai e orai, né? Ele orou, mas ele não vigiou nada. E assim, muitas vezes acontece em nossas vidas. Nós oramos muito, mas temos pouca vigilância. E aqui a nossa meditação tem o título assim: qual é o nosso foco? É uma pergunta. Os astrônomos da Babilônia ficaram assombradíssimos com o retrocesso da sombra dos seus relógios de sol. Quando Maradoc Baladã, príncipe da Babilônia, ficou sabendo que o fenômeno solar ocorreu em razão de um sinal dado por Iavé ao rei de Judá, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, que tudo vê, que nada fica oculto aos seus olhos, imediatamente enviou embaixadores a Ezequias. Ele queria congratular-se com Ezequias e saber mais a respeito desse Deus tão poderoso. Era uma oportunidade extraordinária para que Judá testemunhasse acerca de Deus Criador. Que a mudança poderia ser acontecido se tivesse ouvido o que os interessava. Em vez disso, voltaram com um relatório que deparou e cobiçou no coração do monarca babilônio. O orgulho de Ezequias destruiu a oportunidade que Deus havia providenciado para que ficasse conhecido entre as nações. O orgulho de Ezequias frustrou os planos de Deus para a Babilônia. Quantas vezes nós ficamos orgulhosos diante, né, de um milagre, diante de uma bênção, mas quem faz o milagre não somos nós, né? Somos Deus. Nós somos simplesmente recebedor e agraciado do milagre do Senhor. Mas isso não é motivo de orgulho, é motivo de gratidão. É motivo, né, de nós nos congratularmos, de falarmos do amor, da misericórdia, do cuidado de Deus e não nos orgulharmos disso, mas sermos gratos ao Senhor e ver como Ele é bom. E Ele não mudou, Ele continua agindo da mesma forma. Nós é que não abrimos o coração, nós que não usamos de toda sinceridade, nós rasgamos as nossas vestes, né? Nos desesperamos diante de uma notícia dessa, né? Nós não rasgamos o nosso coração em oração, em clamor ao Senhor Jesus, né? Ele poderia falar assim dos feitos do Senhor, mas ele cometeu uma falha. O orgulho dele fez ele mostrar tudo que ele tinha no seu palácio, tudo que Deus, né, tudo que os seus antepassados, né, havia conquistado, né, que viram em sua casa. Põe a intenção de despertar a consciência do rei para o desatino que havia cometido, né? Depois do ocorrido, é que veio o despertamento do desatino que ele havia cometido. Felizmente, ele reconheceu o seu erro e se humilhou, arrependido diante de Deus, e por isso o Senhor o retardou as consequências da sua loucura. A pergunta, quer dizer, a loucura não deixou de acontecer, né? Os babilônicos veio e tomou, né, Judá, tomou posse de tudo, né, matou os filhos e tudo mais, mas a pergunta de Isaías é pertinente para nós hoje, né?
Porque muitas vezes nós também cometemos essa falha, porque nós não vigiamos. Estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Logo Jesus irá voltar. E que venham os outros em nossa casa, em nossa vida, em nossas atitudes. Qual é o assunto que domina a nossa conversa? Né? Essa é uma pergunta, né? Tem uma interrogação aqui. Falamos do nosso Senhor ou de nossas realizações pessoais? Falamos da nossa fé ou de temas banais? E nós demoramos para falar da esperança que deveria tomar conta do nosso coração, né? Nós temos que, aquele tá, o fato que ocorreu, mas nos dias de hoje, o que nós temos que fazer, né? Nós temos que falar dessa palavra, nós temos que falar dos feitos de Jesus, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, né? Que Ele foi, mas Ele foi preparar lugar. Ele disse que deixaria o Consolador, o Espírito Santo, né? E que viria nos buscar, que não nos deixaria órfão, não é mesmo? É isso que diz no Novo Testamento, né? Nas palavras, mas isso também não vai ser tão fácil. Isso depende muito da nossa caminhada com Deus, da nossa busca, de nosso procedimento, né? O nosso coração arrependido, porque quando nós pecamos, acontecem essas coisas, nós temos que nos curvar como Davi diante do Senhor e conversar e pedir perdão a Deus, nos humilhar, né? Mas nós temos que estar na torre da vigilância, né? A torre em Ezequiel, quando fala da torre da vigilância, eles ficavam, né, igual os soldados ficam no quartel, né, ali como atalaia, vigiando quando viria o inimigo. Mas isso nós temos que fazer com nós mesmos, nós temos que estar sempre alto nos vigiando, né? As nossas palavras, com quem nós falamos, que o nosso assunto principal, nós vivemos desse mundo, né? Nós temos que estar atento ao que está acontecendo à nossa volta e também temos que estar atentos, ligados, né, que Jesus está voltando. Que sempre que Deus nos dá oportunidade de falar, nós não temos que nos orgulhar, eu conquistei uma casa, comprei um carro, porque quando Deus vier nos buscar, tudo isso vai ficar por aí. Nada disso nos acrescentará. O que acrescentará é aquilo que nós fazemos ao nosso próximo, é aquilo que pregamos, é aquilo que vivemos. Se a nossa vida está pautada na palavra de Deus. Quando centralizamos nossas conversas em nossos interesses terrenos, nos esquecendo dos assuntos celestiais, nossa mente se entorpece. E como a casa de Ezequias, as consequências poderiam não ser as melhores. Mas quando o nosso foco de vida, né? Nós temos que trabalhar, sim, nós temos que estudar, nós temos que lutar por dias melhores, mas o nosso foco, o foco na nossa vida, é uma resposta sincera, pode nos conduzir a uma mudança que agrada a Deus. É sempre que o Senhor nos concede oportunidade, porque Ele nos dá oportunidade, sempre coloca pessoas ao nosso lado, à nossa frente, é um colega de trabalho, na condução, no metrô, no trem, sempre tem alguém sedento de Jesus. E muitas vezes não somos nem nós que começamos o assunto, Ele é que puxa o assunto para falar de Jesus. Aqui, todas as vezes que eu pego um Uber, né, que eu tenho aquela partezinha embaixo de mensagem, né, eu dou bom dia, pergunto se vai demorar, falo muito obrigado, Jesus te abençoe, né, Jesus nos conduza quando Ele, né, que nós entramos no carro, que é o cumprimento pessoal, né, que Deus nos conduza, nos leve em segurança, que Ele nos guarde, né, abençoe, né, e que nos livre de todos os acidentes, de coisas que acontecem, né?
E a mesma coisa quando nós nos despedimos ao término da viagem, eu também desejo que Deus abençoe o trabalho dele, que multiplique e que ele tenha muitas viagens, né? Que Deus abençoe o seu dia, né? E multiplique. E dessa última vez eu pensei que eu ia evangelizar ele, que acabou falando de diversas situações de passageiros, né? Que ele não está na igreja, era um domingo, né? Mas ele está ali fazendo o trabalho dele, e as pessoas puxam o assunto, começam a falar. Aí quando ele não faz acepção de pessoas, leva espírita, leva crente, leva pagodeiro, leva, né, todo tipo de pessoas. E quando eles botam um som alto, no caso, que não é agradável, né? Ele educadamente ele pede para a pessoa abaixar, porque ele não pode escutar as instruções dali do dali do celular do trânsito, né, o roteiro, né, que ele fala da rota, né? Então ele precisa estar atento ali. Se a pessoa tiver com um som alto ligado, né, falando, ele não consegue, né, prestar atenção ali no foco, né, no que ali a mensagem do celular, né, do roteiro, né, da estrada vai dizendo, o GPS vai falando com ele, né? E eu achei muito bacana, né? E abençoei, né, o dia dele, né? E a minha irmã sempre pede para dar uma gorjetinha, né, para eles, porque eles são muito gentis, né? E cuidadosos, né? E graças a Deus, assim, nós temos, né? Até eu fazia até mais, eu dava um cartãozinho para eles, né? Isso por um certo tempo até incomodou, mas depois aí eu dei uma esfriada, parei agora, né? Jesus, né? Estou pedindo Jesus para me renovar, para me avivar, porque a gente não pode ficar parada, né? A gente tem que estar em movimento, a nossa fé tem que ser movimentada como a nossa vida, né? Porque Jesus está voltando. E eu quero herdar as mansões celestiais, né? Lutando para que minha família seja salva, né? Mas quem convence o homem do pecado e do erro é o Espírito Santo, né? E muitas vezes nós não pregamos com palavra, nós pregamos com atitude. E ser crente dentro da nossa casa é muito difícil, no meio da nossa própria família. Então a gente tem que pregar com as atitudes, né? Com a mudança interior que Deus faz em nós, nos dá a capacidade de suportar e ter boa palavra, né? Que é o importante. Amém? Que os irmãos fiquem com essa mensagem no dia de hoje, né? Porque já tem um tempo até que eu não gravo, mas assim, eu gosto de gravar na direção do Espírito Santo, para que Deus venha, né? Tocar no coração de quem ouve, que a palavra venha a entrar, assim como entrou na minha vida também, né? Amém? Que Jesus abençoe o seu dia, a sua família, a sua casa, né? Que produza 100 vezes mais, né? Que é onde colocar as plantas dos teus pés, né? Abençoado será onde tu colocares as mãos, né? Abençoado será multiplicado, né? Em nome de Jesus. Amém?